Tomou água, descansou um pouco, porque eu não falei que era aeróbica. Tranquilo aí, vamos aí. O Ítalo estava ali nos bastidores, ali, né? Vibrando com a aula do Paulo Alexandrino, sempre um show. O Paulo já esteve comigo, já acho que em 2 eventos. Foi no Arraial, não foi, Paulo? Foi, sim. E em um dia de cão. Foram 3 um dia de cão ano passado. Por falar nisso, dia 6 de maio é comemorado o Dia da Matemática no Brasil, uma alusão que se faz a Malbataan, né? Que ele faz aniversário, ou fazia nesse dia 6 de maio. Só que cai no domingo. Então, dia 5 de maio, de 8 da manhã às 8 da noite, 12 professores de matemática em 12 horas ao vivo para você, sem interrupção, na turma K. Então, bota a tua agenda aí. 5 de maio, 12 horas ao vivo, é o primeiro Um Dia de Cão. E o que é Um Dia de Cão? Para você que aí é religioso. É um dia de dicas do tio Cancão e amigos. Nada a ver com o inferno não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Bem, ô Ítalo, eu perguntei isso a você quando você foi lá no Arraial do Compadecão, mas muita gente não estava ainda nos acompanhando. A turma K aumentou em 2.000 inscritos em menos de um ano. E eu não faço aquelas parcerias não, eu prefiro o público fiel. Então os 2.400 que estão conosco é porque de fato nos acompanham. Tem gente que tem por aí que tem 1 milhão de inscritos, faz uma live e dá 1.000 pessoas. Eu só tenho 4.000, ou 4.000 não, vamos chegar lá. 2.500 inscritos, a gente faz uma live que dá 50 pessoas. Né? Então, prefiro os seguidores fiéis do que fazer esses seguidores de por arranjo. Eu não gosto. Bem, vamos te falar o seguinte. Ô, Ítalo, sociologia e filosofia, confunde, não confunde? São assuntos Confunde muito, elas estão muito lado a lado, principalmente alguns conteúdos, né? Por exemplo, tem um conteúdo de filosofia e sociologia chamado a Escola de Frankfurt, que foi fundada em 1923 por 2 carinhas muito interessantes, que é Adorno e Horkheimer, né? E que a gente trabalha tanto em filosofia como em sociologia. Sendo que, assim, quando é filosofia é um determinado aspecto e sociologia é um outro aspecto. Muda a né? abordagem. Muda a abordagem. E vamos abordar o que agora, por sinal? Hein? Agora a gente vai abordar Kant, né? Manuel Kant, filósofo iluminista, né? Muito cobrado no Enem e também muito mal compreendido, beleza? Justamente por falta, digamos assim, um pouquinho de leitura do pessoal em Kant. Detalhe, Kant não é um dos mais difíceis não, tá? Tem uma galerinha da Alemanha muito mais difícil do que o Kant, mas a galera bem parecida, né? Kant, Cancão, assim. Por falar em Kant... Eu não vou cantar. Não, por favor. O pessoal geralmente faz essa brincadeira, né? Né? Vai falar de Kant, então canta. Não vou cantar. Ainda bem que o Paulo não cantou. Pensou o Paulo cantando aqui? Aí fecha o canal. Aí pronto. Bem, né? então, olha só. Quando eu falei que o nosso amigo Ítalo estaria conosco nessa live, os alunos estão encantados com filosofia. Abraço meus queridos do Deoclésio Ferro, um abraço aos meus caquetes e meus canquitos, também do Colégio Guri, do Colégio Dom Quintino, na Barra do Ceará, e também a todos do Colégio São Francisco de Assis, do meu queridíssimo Bom Jardim, assumindo o comando o professor Ítalo Colares. Dando só a oportunidade aqui aos abraços, né, galera, meus padawans do Deoclésio Ferro, forte abraço para vocês, estaremos amanhã juntinhos à tarde conversando um pouquinho mais sobre filosofia. A galera também do FVEST, parabéns, já mandaram aí um WhatsApp, então manda um abraço para a galera da turma da manhã, um forte abraço, beleza? E aí, para a galera setebriana, nação setebriana, beijo para vocês que acompanham a gente fielmente. Galera, vamos falar de Kant, né? Kant, como eu já disse, filósofo iluminista, o cara que vai... O Kant, eu gosto de brincar que o Kant é o genro que toda mamãe queria, né? É o cara certinho, é o cara do dever. Se você vai estudar sobre moralidade e sobre ética em Kant, a primeira coisa que você tem que entender é um trocinho chamado imperativo categórico. O que seria esse imperativo categórico? Esse imperativo categórico, galera, é uma ordem que tem que ser cumprida. É a questão do dever, entendeu? Em relação ao dever. Ou seja, se existe uma regra, essa regra tem que ser cumprida. Kant também ele trabalha com um negocinho chamado de autonomia do sujeito. O sujeito, no seu processo de maioridade, quando ele alcança a questão do esclarecimento, tá? Que é o texto da nossa questão que nós vamos já trabalhar, fala justamente sobre essa autonomia do sujeito. O sujeito ele sai da maioridade, da minoridade para a maioridade, quando ele é autônomo de suas decisões, quando ele é autônomo e ele tem liberdade para agir diante daquilo que é certo e diante daquilo que é errado, tá certo? Kant, galera, ele
digamos assim, ele gosta sempre de remediar, né? Ele sempre gosta de apaziguar as coisas. Ele vai juntar, por exemplo, conhecimento empírico, conhecimento racionalista, ele vai falar sobre a questão da moralidade como um dever, como a questão da liberdade. Então, é um filósofo que gosta de juntar as coisas, né? É ele que vai trazer a ideia, tá certo, sobre o esclarecimento. Outro texto também de Kant falado sobre a questão da maioridade, questão essa que foi temática de redação da Unicamp, ano passado, ano retrasado, não me recordo bem, mas foi bem recente, tá? Então, falando sobre a questão da maioridade penal, né, e pegando aí um texto de Kant. Vamos para a nossa questão? Enem de 2012, né? Tem aí sobre a questão do esclarecimento, confirma? A Enem de 2013? Enem de 2013. Então deixa eu... questão 2. Questão 2? Pronto, ótimo. Questão 2 aí, galera. Vamos trabalhar aqui um pouquinho essa questão, beleza? A questão 2, ela diz o seguinte, tá? Deixa... Eu tô aqui, tá? Enquanto eu estou aqui procurando, lembrando você que para baixar esse material, vai em www.tomacá.com.br/ao vivo, tem um material para você lá em PDF, bonitinho. Pronto, galera. Vamos aí para nossa questão 3, tá? Falando sobre Aristóteles, questão 2, falando sobre Aristóteles, né? Tava falando sobre Kant, que iríamos trabalhar uma questão de Kant. Mas vamos aí para Aristóteles. Aristóteles, galera, ele vai falar sobre a questão da felicidade, né? Para ele, a felicidade é o ápice do processo, digamos assim, da condução humana, do agir humano. Podemos fazer uma ligação com Kant? Sem dúvida nenhuma, principalmente no que se diz respeito à questão da razão. Tu quer ser feliz? Trabalhe de forma racional. Use a cabeça, macho. É isso que o Kant está querendo dizer, tá? A ideia da felicidade, gente, no processo de construção da filosofia, sempre vai estar presente no que se diz respeito a uma análise das ações humanas. Aristóteles, ele vai dizer que a felicidade é a finalidade e é o objetivo da vida humana. Kant vai trabalhar a felicidade vinculada à questão da razão, tá certo? A ideia da racionalidade. Então, assim, os filósofos, alguma coisa que a galera tem muita dificuldade, tá certo, Cancão? É justamente de quê? De pegar as ideias e achar que estão soltas. Então, assim, uma ideia vai complementando a outra. Um filósofo vai tendo um pensamento e um posicionamento que complementa um outro filósofo. As coisas vão se ajuntando. Não é assim, não. O cara tá lá comendo a goiaba, tá certo? Na praça e teve uma ideia. Não, não é assim não, galera. Tem uma coisa que vai chamando a outra, que vai puxando e as coisas vão se desenrolando. Sem mais delongas, vamos aí para a nossa questão. Enem de 2013, tá certo? Tem aí um textinho de A Política, de Aristóteles, que diz o seguinte: a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Olha a inscrição, olha que bonitinho. Das coisas a mais nobre, a mais justa, a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Fofinho, né? Coloca aí no teu tema do teu Facebook, né? Do teu WhatsApp, coloca essa frase aí, vai fazer um negócio bacana. Vamos aí. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor, nós a identificamos como a felicidade. Olha aí o enunciado. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como... Gente, enquanto eu estava falando aqui sobre Aristóteles, eu praticamente dei a resposta, né? O que foi que eu disse? Eu disse que para Aristóteles, a finalidade do ser humano era justamente a felicidade. Qual é o item que tem aí a questão da felicidade? O item que tem aí a questão da felicidade. Me diz aí, qual é o item? Qual é? Item C, beleza? Finalidade das ações e condutas humanas. Falou de finalidade das ações humanas em Aristóteles, falou de felicidade. Falou das ações humanas em Kant, falou sobre a questão da razão. Beleza, galera? Falou de aprovação, falou, vem pra cá, já a gente volta.